A volta de Jesus para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar-lhe a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pai, em nome de Jesus, graças te damos e entregamos este momento ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo início dessa semana, obrigado por esta segunda-feira. Obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que estão participando conosco. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê uma semana abençoada e produtiva. Oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz, Deus os abençoe. Quero pedir um favor para vocês, e aqueles que não estão inscritos no nosso canal, que se inscrevam. Ative os sininhos para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você já é inscrito, que você deixe o seu like para nos ajudar a que este ministério, este vídeo, ele chegue a mais pessoas possíveis. Confiamos no apoio dos irmãos sobre este assunto. Nós estamos aqui diante da seguinte situação. Jesus foi para o Egito com a família, ou a família levou Jesus para o Egito, porque ele era uma criança, por causa da perseguição de Herodes o Grande. Herodes o Grande morre e José é avisado em sonho que ele deveria voltar para Israel, porque aqueles que buscavam a morte de Jesus já haviam morrido. Entretanto, isso acontece no período que o filho de Herodes o Grande, Arquelau, ele estava reinando no lugar de Herodes. Então, por precaução, aqui o anjo não avisa isso, mas por precaução, ele vai para a Galiléia dos gentios. Ele vai para a região de Nazaré, uma aldeia desprezada pelo povo de Israel por ser pequena e desprezível. Havia até uma frase que dizia: de Nazaré pode vir alguma coisa boa, que foi a palavra que Natanael usou em relação a Jesus. Então, olhando para esse contexto, nós vemos que o Deus encarnado, as coisas para ele não foram uma vida assim, sombra e água fresca. Ele passou por situações difíceis, desde criança ele foi perseguido, ele teve que fugir do seu país, ele teve que se exilar em outro país. Quando ele volta, ele não pode voltar para onde ele nasceu, ele tem que voltar para uma região distante e desprezada, com pouco recurso. Por quê? Por causa da perseguição que ele recebia do mundo. Isso aconteceu. Talvez o nome Nazareno esteja muito relacionado com o tipo de situação que ele viveu. Uma situação de um homem divino, vivendo em um corpo humano, no qual era desprezado. Jesus foi desprezado. Ele morreu na cruz, ele sofreu na cruz, ele foi desprezado muitas vezes pela sua própria família. Então ele poderia estar sendo chamado de Nazareno por isso, porque ele foi desprezado. Por mais que há a situação de falar que se cumpriu o que fora dito pelos profetas, a palavra não se diz exatamente que ele era um nazareno, mas o contexto sim. Então isso é muito, muito importante para nós. Às vezes nós queremos viver uma vida como cristão sem passar dificuldades, sem sofrimento, vivendo como que estivéssemos num oásis. E Jesus é bem claro em dizer: olha, se eles estão perseguindo o Senhor, não perseguirão seus servos, não perseguirão seus discípulos. Então se prepare para isso. Se
prepare para a perseguição, se prepare para o desprezo, se prepare às vezes para ficar no final da fila. Como eu disse no meu último culto, nós somos estrangeiros, imigrantes. Imigrante sempre ou geralmente está no final da fila e aquele que tem que sempre estar com toda a documentação impecável. Então, e cumprindo as leis de forma impecável, somos nós aqui. Mas não quer dizer que não haverá dificuldades, suores correndo nos rostos. Portanto, põe os pés no chão, olhe para a realidade de Jesus nesse capítulo 2, fugindo para um lado, fugindo para o outro. Veja, Jesus foi perseguido, Jesus foi menosprezado, mas ele venceu o mundo, e ele venceu o mundo por mim e por você, fazendo uma reconciliação com Deus que nós não tínhamos. Nós não tínhamos essa reconciliação com Deus. Ele faz por nós. Hoje você é aceito por Cristo, por causa de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um abraço fraterno. Você tenha um dia abençoado. Não esqueça de deixar seu like, muito importante para nós. E eu desejo a todos vocês uma semana abençoada no Senhor Jesus Cristo.